num mundo de mudança, você e eu ficamos envelhecidos com facilidade. Por isso, quem aqui dirige sabe muito bem, quando você está dirigindo, o teu carro tem para-brisa e retrovisor. Mas você já notou uma coisa, o retrovisor é menor do que o para-brisa. Porque passado é referência, não é direção. Passado é referência. Tem gente na vida que dirige com um retrovisor desse tamanho e um para-brisa pequenininho e fica, no meu tempo, se eu pudesse, aqui não é mais assim. Precisa coragem, mas acima de tudo, precisa humildade. Humildade para saber que a gente não sabe todas as coisas. Humildade para saber que eu preciso estar permeável àquilo que eu tenho que alterar. Insisto, não é tudo que eu altero, mas aquilo que eu preciso alterar é preciso fazê-lo. Olha só, eu sou da área de filosofia. Sócrates é uma marca do pensamento filosófico, a tal ponto que a filosofia antiga é dividida em pré-socrática, socrática e pós-socrática. Sócrates é um exemplo de humildade na trajetória, uma pessoa que não envelheceu a cabeça, mesmo tendo ficado idosa. Aliás, quem é professor aqui, como eu, de filosofia, a gente faz uma coisa em sala de aula, no primeiro dia de aula, para pegar gente arrogante. Conhece gente arrogante? Gente arrogante é gente que acha que já sabe, que já conhece tudo, que não precisa mais aprender. É aquela pessoa que tudo que você fala, ela já viu. Você fala de uma cidade, ela já foi. Você conta de um filme, ela já assistiu. Aliás, o arrogante costuma dizer o seguinte: tem dois modos de fazer as coisas, o meu ou o errado. Você escolha. Tem gente que é arrogante. Sabe como é que a gente faz sala de aula para pegar gente arrogante? No primeiro dia de aula, eu digo, gente, para fazer um levantamento, eu queria saber, por favor, quem aqui já leu algum livro do Sócrates? Sempre tem um que levanta a mão. E Sócrates não escreveu nada. Não existe nenhum livro do Sócrates. Tudo que Sócrates disse está registrado por Platão nos livros do Platão, especialmente nos diálogos. Não há nada do Sócrates. Nessa hora eu posso fazer uma coisa com aquele menino e não perder a oportunidade de pisar nele. Mas isso é antipedagógico, isso é tolo. Se eu quiser formar uma pessoa, eu não posso humilhá-la, eu preciso formá-la. E aí eu digo, para não humilhá-lo, seguinte, talvez você tenha ouvido mal, talvez eu tenha falado do Sócrates, você entendeu Sófocles, porque do Sócrates não tem nenhum livro. Aí o menino diz, isso mesmo, é o Sófocles. Mas quando a aula termina, eu vou até lá e digo o seguinte: nós dois sabemos o que aconteceu. Não faça isso. Fingir que sabe é uma tolice imensa num mundo de mudança. Fingir que sabe te deixa despreparado. Eu poderia ofender o menino em público, claro, nos tempos já ultrapassados, isso seria chamado de estímulo. Aliás, quando tem o professor, na hora de distribuir as provas, fazia uma coisa horrorosa, distribuir as provas falando a nota em voz alta. Vou distribuir as provas, vocês fizeram quinta-feira passada. Vou fazê-lo por nota em ordem decrescente. Paulo, 5. Pronto, você já se preparava. Se o Paulo era 5, imagina dali para baixo. Para que fazer isso? Há uma regra básica: corrija no privado e elogie em público. Elogie em público, mas corrija no particular. Alguém que quer formar outro, corrige sem ofender, orienta sem humilhar. É um modo ultrapassado achar que você está estimulando pessoas quando você as machuca. Que nem na empresa. Até algum tempo, aquilo que hoje é chamado, com toda razão, de assédio moral, era chamado de estímulo. Seguinte, você se prepara, tá? Estou de olho em você. Vai almoçar, depois a gente conversa. Imagina, a pessoa entrava em pânico. Eu estou prestando atenção nas tuas coisas. Vá para casa, fim de semana, aproveite. Segunda-feira eu converso com você. Isso hoje é considerado assédio moral, com toda razão, porque isso faz com que a pessoa se sinta aterrorizada. Há algum tempo isso era usual, agora não pode.
E por quê? Porque fazer alguém sofrer, humilhado, aterrorizado, é algo desnecessário. Superar, inovar, transformar. A sorte segue a coragem. Às vezes, ao terminar uma reflexão como essa, a pessoa chega para mim, e a pretexto até de me elogiar, ela acaba me ofendendo sem querer. Ela diz: Cortella, você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva nessa hora. Porque dizer que eu tenho o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum, que eu não fiz esforço algum, que Deus me chamou e falou: vem aqui, menino, você vai falar em público. Claro que não. Faz 62 anos que eu estou na escola, como aluno e professor. Para eu escrever 42 livros, eu já li mais de 10 mil livros na minha vida. Cada dia eu estou numa cidade ouvindo, aprendendo, conversando, refletindo, errando, voltando. E o resultado, você vê um pedaço aqui. A pessoa que só vê o resultado, às vezes diz no Cortella: você tem o dom. Como dom? Claro que eu fui abençoado de várias maneiras, mas uma boa parte disso resulta de uma dedicação, de um esforço, que não é só meu, mas também não deixei de fazê-lo. Isso vale para mim, vale para você. Cautela. Hoje, uma parte das pessoas esquece dessa reflexão. Outro dia, o Marcelo Tass, com quem eu tenho um livro chamado Basta de Cidadania Obscena, ele retomou numa palestra uma fala minha, que algumas pessoas aqui talvez já tenham visto eu mencionar esta ideia, a noção de esforço. Esforço. E eu conto isso sempre que eu posso. Meus filhos cresceram, os três, com uma ideia que pode até parecer meio perversa, mas ela tem uma natureza pedagógica. Desde que eles eram pequenininhos, eu dizia para eles o seguinte: no dia que você fizer 12 anos de idade, eu vou contar para você qual é o segredo da vida. No dia que você fizer 12 anos, eu vou contar o segredo da vida. E todos eles aprenderam. Tanto que todos têm sucesso, são decentes, todos têm capacidade de se dedicar, esforçar. E eu dizia: vocês vão ter aos 12 anos isso. E quando eu contar para você, não conte para os teus irmãos, espere chegar a tua hora e a deles. O André, que é meu filho que tem mais idade, que tem 42 anos, ele faz aniversário em dezembro. No dia do aniversário dele, às 4 horas da manhã, ele foi me acordar. Falou: pai, falou: oi filho, hoje é meu aniversário. Falei: que bom filho, parabéns, que ótimo. Falei: então pai, hoje eu estou fazendo 12 anos. Falei: que bom, fico feliz. Então pai, hoje é o dia que você vai me contar o segredo da vida. Foi verdade filho, e eu contei. E como contei para os outros, e eles aprenderam. Quem é caipira aqui vai entender bem isso de uma maneira mais intensa. Eu falei: vem aqui com o papai na sala. Ele veio. Falei: senta aqui comigo. Ele sentou. Eu falei: sabe qual que é o segredo da vida? Ele falou: não. Eu falei: o segredo da vida é: vaca não dá leite. Ele falou: hã? Eu falei: vaca não dá leite, você tem que tirar. Esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite, você tem que tirar. Se você não tirar, não tem leite. Cuidado, tem um monte de gente que acha que vaca dá leite, e ela não dá. Para ter leite, você tem que levantar 3:30 da manhã, entrar num curral, amarrar a vaca, amarrar as pernas da vaca, entrar no meio daquela bosta toda, sentar num banquinho, amarrar o rabo da vaca, senão ela te embosteia inteiro, segurar na teta dela e senão não tem leite. Aliás, só por curiosidade, quantas tetas tem uma vaca? 4. Vaca não é luva. Vaca não dá leite. Se nós criarmos a nós e as novas gerações com a ideia de que vaca dá leite, eles poderão ser medíocres, porque aguardarão que as coisas venham. O estudo, a profissão, a competência exige dedicação, esforço, habilidade. Claro, hoje fica até mais fácil. Às vezes você tem, eu escrevi isso num livro chamado Educação, Escola e Docência. Às vezes você tem o teu filho de 14 anos e chega para você e fala: pai, eu não vou fazer faculdade. Por que não vai? Bill Gates não terminou faculdade, Steve Jobs não terminou faculdade, Mark Zuckerberg não terminou faculdade. Por que eu vou terminar a faculdade? Porque eu não vou nem fazer. Nessa hora você tem que chamar teu filho num canto e dizer: filho, vem aqui com o papai. De fato, Mark Zuckerberg não terminou a faculdade e inventou, junto com um brasileiro, uma coisa estupenda que é o Facebook. Ele não terminou, ele largou.
Mas sabe o que ele largou? A faculdade ele largou? Aí você tem que falar bem alto no ouvido dele. Harvard! Ele largou Harvard, que é a melhor universidade do mundo. 1 ano em Harvard equivale a 30 numa unisquina qualquer. Então papai concorda com você. Você quer fazer como Bill Gates, como Zuckerberg, faço com você um trato sem volta, tá bom? Concordo com você, parabéns. Primeiro você entra em Harvard, depois você larga. Porque você vai fazer como eles, faça como eles. Essa perspectiva é exatamente para impedir que as novas gerações e nós, que temos mais idade, caiamos exatamente nessa armadilha que é, tudo bem, dá para o gasto. Cautela. A mediocridade na vida, no afeto, na relação, ela é muito redutora. A geração de homens e mulheres que aqui estamos é a primeira geração na história do Ocidente que está mais cansada do que o usual. Porque aqui nesse auditório está uma geração que cuida de 3 gerações. Em todos os séculos anteriores a nós, a geração atual cuidava dela mesma, de se sustentar e dos seus filhos até eles crescerem um pouco. Quando cresciam, eu em casa, 17 anos de idade, meu pai disse muito bem, foi uma satisfação esse convívio, desculpe qualquer coisa, eu te dei o que eu podia te dar, que era educação com a tua mãe, agora vai. Hoje, atenção, aqui nesse auditório, boa parte das pessoas cuida de 3 gerações. Você tem que sustentar você, os teus filhos, mesmo adultos ou maiores, e os teus pais, com apoio, plano de saúde, cuidador, e alguns, os netos. Claro que essa geração está mais arcada, porque nós estamos deixando de fazer o melhor. Nós estamos sobrecarregando algumas pessoas, grupos, e estamos imaginando que, tudo bem, eu faço o que eu posso. Cuidado. É necessário transformar a ideia da excelência no trabalho, na empresa, na família. E eu digo de novo, para ir amarrando, excelência não é lugar onde você chega, é um horizonte. É aquilo que você vai buscar. Eu, Cortella, tenho 43 livros publicados. Vou publicar mais 2 ainda esse ano, mais um de uma trilogia que fiz com o Maurício de Souza, chamado Vamos Pensar um Pouco, vamos pensar mais um pouco com a turma da Mônica. Eu quero que cada um deles seja melhor. Você pode até chegar para mim, como eu falei antes, e dizer, olha, adorei esse livro aqui, é ótimo, eu quero fazer melhor. Para quê? Por uma razão, porque senão eu fico medíocre. E essa mediocridade, ela vai fazer com que a minha vida, que é curta, comece, sim, a se apequenar. E, portanto, criar uma condição na qual eu vou me habituando com aquilo que apodrece o que não pode apodrecer. Nesta hora, é necessário que nós afastemos, inclusive no nosso país, a síndrome do possível. Vou fazer o que eu posso. Olha só, meu carro está com barulho, vou fazer o possível. É necessário que cada um e cada uma de nós, e nas novas gerações que a gente ajuda a formar, que se tenha a percepção do capricho como atitude. Capricho na nossa cidade, capricho na nossa convivência. Você quer lugar mais sem capricho do que as redes sociais, em que as pessoas instalaram nelas tribunais constantes. Elas funcionam como um tribunal, onde o tempo todo, sem nenhum mínimo de respeito, várias pessoas são capazes de apodrecer a convivência, de ameaçar, em vez de debater, compreender, recusar, acatar. Claro, nessa hora, nossa estupenda Coralina faz da tua vida mesquinha um verso. E o verso é aquilo que encanta. Eu, Cortella, no dia que eu me for,
E eu me vou. E você também. Eu não queria ir, eu queria ficar. Lamento, não tem como ficar. Só tem um jeito de ficar. Ter uma vida caprichada, e aí você fica nas outras pessoas. Porque quando você é uma pessoa excelente, isto é, que faz além da obrigação, você fica nos outros. Quanta gente que fica conosco, quanta gente que está em nós, quanta gente com quem a gente partilha a vida, que não partirá de maneira completa. Aliás, ao final, quando eu aqui estiver, o Godoy vai organizar no palco provavelmente uma sessão de autógrafo ou foto. Se alguém tiver algum livro para autografar, cada vez que eu vou autografar, eu sinto na minha mão a mão da dona Mercedes, que foi a professora que me alfabetizou em Londrina em 1960. Claro que não é psicografia, não é uma questão de natureza religiosa, mas eu sinto a mão dela na minha mão, porque sem ela eu não poderia escrever livro algum, quanto mais autografá-lo. Não foi só ela, mas ela fez o melhor, na condição que ela tinha, com uma lousa e um quadro e giz. E que para a gente aprendesse no mundo sem tecnologia, ela desenhava mapas numa cartolina, furava com uma agulha, encostava o mapa na lousa, batia o apagador, quando ela tirava, o quadro, ficava o desenho no mapa. E se ela tivesse tecnologia, não teve, porque ela morreu há mais de 20 anos, ela usaria para fazer o seu melhor. E no dia que eu me for, mas eu não queria ir. Só tem um jeito de ficar nas outras pessoas. E você só fica quando você é um irmão excelente, um amigo excelente, uma mãe excelente, um profissional excelente. E ser excelente não é você ser o melhor. Se for isso, ótimo. É você ser o teu melhor. De ter recusado a mediocridade. Eu não dirijo. Eu não tenho carteira de motorista. Por quê? Porque eu não quero. Olha que motivo interessante. Eu não quero. Tem gente que fala para mim assim, mas você não dirige? Eu falo, não dirijo. Não boto ovo, não fabrico rádio. Tem um monte de coisa que eu não faço. Ela olha para mim com espanto. Aliás, quando eu saí da cirurgia do centro cirúrgico, eu fiz a cirurgia de joelho há 3 meses, o cirurgião, quando eu estava voltando da anestesia, disse assim, professor, daqui a 4 meses o senhor poderá dirigir. Falei, nossa, que cirurgia magnífica. Nunca eu pude fazê-lo, agora poderei fazê-lo, que efeito maravilhoso. Ele não sabia que eu não dirigia e nem supôs que eu o fizesse. Olha que coisa. Aliás, as pessoas estranham, falam, mas você tem algum problema? Não, eu só fiz uma escolha. Assim como um vegano não come nada que tem origem animal, é só a escolha dele. Ele não é menos, não é doente, não é nada, é só a escolha, como vegetariano. Há pessoas que querem. Eu não sou obrigado a aderir ao mudancismo, mas tem coisa que eu mexo. Eu não tinha Instagram até o início desse ano. O Pedro me insistiu imensamente. Começamos, já tem 1.200.000 pessoas. Ontem de manhã, ao sair de São Paulo, a gente postou de dentro do avião, que eu estava vindo para Goiânia, a capital do Cerrado, encheu de comentário. Tem gente que está aqui agora, que postou comentário, que disse, estarei na palestra lá na PUC, ou vou estar na palestra da quarta-feira à noite, etc. Eu não tenho WhatsApp, mas eu tenho Facebook. 1,5 milhão de pessoas, seguindo alguém da área de filosofia. Às vezes você olha e fala assim, mas por quê? Porque hoje há toda uma mudança em que as pessoas entendem, sim, a tecnologia como necessária, mas ela, vez ou outra, perturba, incomoda, ela pode até te adoecer ou a mim. No meu escritório tem uma plaquinha que eu ganhei da Fernanda, minha assistente, fica bem na minha sala, que é assim, não temos Wi-Fi, conversem entre vocês. Olha que coisa maravilhosa. Entra, senta na entradinha, na sala de espera, não temos Wi-Fi, conversem entre vocês. Sou contra
Não, seria absurdo, mas não tenho obsessão. Por exemplo, eu não tenho WhatsApp e não quero. Meu escritório tem, é importante, mas para mim não dá. Eu vivo o tempo todo em rádio, em TV, eu sou da TV Cultura, faço coisas na Globo, sou da Rádio CBN, aliás, entro aqui em Goiânia amanhã, 6h28 da manhã, né, se você estiver ouvindo, e eu não posso, às vezes eu estou em palestra, eu não posso ter uma coisa como o WhatsApp, que de vez em quando fica vibrando no meu bolso, e eu vou achar que é uma coisa importante, acontecer alguma coisa com o filho ou com o neto, e quando eu vou ver, é o meu sobrinho de algum lugar mandando foto da filhinha dele que fez cocô no piniquinho pela primeira vez. Lamento, eu preciso ser mais seletivo com algumas coisas. Por isso, com a tecnologia, eu mantenho a mesma relação sugerida um dia por um estupendo carioca nascido no Meier, que infelizmente morreu em março de 2012, que foi Milor Fernandes. Milor tem várias coisas muito inteligentes. Aliás, Milor morreu com 88 anos de idade, mas aos 80 anos ele dizia, com 80 anos de idade ele dizia: atenção moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Olha só, atenção moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos, nosso tempo é o futuro. E para o futuro nós vamos e levamos aquilo que nos importe, para fazer o que desejamos. Eu acabei de lançar um livro com o Pedro Bial, que é um diálogo entre nós dois, chamado Gerações em Ebulição. O passado do futuro e o futuro do passado. O passado do futuro e o futuro do passado. Isto é, gerações que nos últimos tempos convivemos e que, sem dúvida, precisamos entender. Por que uma parte da geração que veio depois da minha ou do Bial, nós temos uma idade próxima, que essa geração ficou melancólica. Cazuza era melancólico, apesar de toda a alegria. Renato Russo, que eu tenho uma admiração imensa, aliás, o primeiro capítulo do livro é uma reflexão a partir daquela frase em que ele escreveu: o futuro não é mais como era antigamente. Essa forma de dor, da onde veio? E isso a gente quer refletir, superar, inovar, transformar. A sorte segue a coragem. É necessário que a gente pense essas coisas, mas sem obsessão mudancista.